Ansiedade, quando a mente não dorme. E esse é o tema do nosso podcast Somos Todo Ouvidos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade, não só do ponto de vista clínico, né, mas também de como é que essa experiência acontece no dia a dia. Né? Então, eu sou Ingrid Capper, psicóloga, fundadora da Marim, e eu tô aqui com a minha sócia, a Mariana. Mariana, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga e sou sócia, então, da Ingrid. Somos sócias da Marim, que é uma plataforma, então, de atendimento psicológico pontual. A gente vai falar mais um pouquinho. Exatamente, depois a gente fala aí para vocês um pouco sobre a Marim. E claro, né, Mari, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Karen. Oi, gente! Chupchinski. Bom, Karen, muito obrigada primeiro, né, pela tua presença. Bom, pessoal, então só para quem não sabe, antes de apresentar a Karen formalmente, a Karen é minha amiga. Começamos por aí a apresentação, né? Então a Karen, além de ser minha amiga, nós nos formamos juntas, então nós nos formamos as três juntas. Então temos aqui 3 psicólogas, né? E eu vou apresentar aqui o longo currículo que eu tive que dar uma ajustada, porque realmente, gente, né? A nossa primeira convidada nesse nosso primeiro episódio, né, Mari? É uma pessoa, vocês vão ver. Enfim, a Karen, então, é doutora em psicologia pela PUC, pós-doutora em psicobiologia pela Unifesp, docente de graduação e do programa de pós-graduação em psicologia da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, membro da diretoria de Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, membro da diretoria de Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Conductuales, da ALAPCO, curso no Beck Instituto e Formação em Terapia do Esquema Pesquisadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Internet. Gente, tinha mais coisas, tá? Mas eu dei uma enxugada aqui. Mas que legal, Karen. E aí, hoje, como é que tu tá aí pra esse tema de ansiedade? Vamos lá, ansiosa? A gente sempre... Essa é a ideia. A gente sempre fica um pouquinho ansiosa e tem que ficar, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes de entrar no assunto, só para agradecer o convite, né? Muito legal estar aqui com vocês, né? Fazer um revival aí dessa nossa parceria lá da graduação. Nem vou falar o ano, né, que a gente se for... Não, melhor não falar. Não precisa. Mas faz muito tempo, né, é muito legal estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Mas então vamos lá, né, a gente tá falando de ansiedade, né, Karen? Claro que a gente como psicóloga, a gente sabe que existe aquela ansiedade normal, aquela ansiedade de estar aqui, por exemplo, agora, gravando o nosso primeiro episódio. Então a gente fica ansiosa, mas assim... Como é que eu sei quando é uma ansiedade normal e quando é uma ansiedade que pode prejudicar? Vou pegar uma canetinha para ir anotando aqui. Perfeito. Acho que essa é uma dúvida, ela é ótima para ser já a primeira pergunta, que talvez seja uma dúvida mais comum, assim. Porque as pessoas tendem a achar que a ansiedade, a gente pode se livrar dela. Aí eu não quero ficar ansiosa, eu não gosto de ficar ansiosa. Gostar realmente ninguém gosta. Ela traz sensações, às vezes, corporais, de sensações cognitivas, comportamentais, é toda uma correlação, né, de fatores que às vezes realmente não são tão agradáveis. Mas um pouco de ansiedade sim, saudável, é ok. Se a gente não tiver um pouco de ansiedade ao atravessar uma rua, por exemplo, a gente não vai olhar para o lado e aí a gente corre um risco, por exemplo, de até ser atropelado, ou enfim, tropeçar, ou qualquer coisa do gênero. Então, um pouco de ansiedade, sim, vai fazer parte. A gente, em psicologia, trabalha muito com a ideia de regulação emocional e trabalha muito com a ideia de que existem emoções mais agradáveis de serem sentidas e emoções mais desagradáveis de serem sentidas, mas que todas as emoções têm uma função pra gente, né, de alguma maneira. O nível e a intensidade é que talvez a gente tenha que ficar alertas. Então, na ansiedade, quando ela é um pouquinho para determinadas situações, ela nos ajuda. Ela pode nos prevenir realmente de cometer um erro ou de talvez fazer a melhor escolha possível. Agora, quando ela começa a impactar na minha decisão, quando ela começa a fazer com que eu demore muito tempo para tomar uma decisão, quando eu nem consiga tomar uma decisão, quando eu não vá a lugares em função da minha ansiedade, quando eu não me encontre com pessoas, quando eu tenha medo de me expor, bom, aí a gente não está falando mais de uma ansiedade que a gente pode entender como ok, né? Aí ela já virou algo mais patológico, o que está gerando ali um sofrimento, uma dificuldade, e que a gente vai ter que ter uma atenção, então, olhando para esse dia a dia, né?
Pois é, como é que chega, assim, por exemplo, o paciente? Quais são as principais queixas, assim, que tá chegando em relação a isso, né, no consultório? Acho que a ansiedade, né, e se a gente for olhar, talvez aí todo mundo que está assistindo, todo mundo sabe um pouco sobre a ansiedade, porque eu acho que não há ninguém que não tenha tido algum pico, né, alguma situação onde ficou muito ansioso. E aí, se todo mundo lembrar de um dia que ficou muito ansioso, é muito essa característica de um paciente. Só que aí não é sobre uma situação específica ou um momento específico. A pessoa sente muitas características, muitos sintomas por muitos dias, ou pela maior parte dos dias, que é o quê, né? Aquela taquicardia, às vezes o rosto fica meio quente, parece estar vermelho, suor nas mãos, tremor, isso numa sensação mais corporal, porque a ansiedade é uma sensação muito corporal, a gente sente ela muito no corpo, consegue identificar, mas também a gente vai sentir pelos nossos medos, pelos nossos pensamentos mais catastróficos que a gente vai conseguindo identificar, né? Aquela ideia de que, não, mas e será que se eu fizer isso, talvez aconteça? Eu vou tentando prever tanto o futuro, tanto o que pode acontecer, que eu acabo não executando algumas coisas. Então, isso mais cognitivo, com a ideia mais comportamental, de não se expor, né, de não estar nos lugares, de não ir, de ficar mais quieto, até mais isolado. Eu sempre falo até em aula, né, quando a gente começa a se isolar, quando a gente, ou o psicólogo, quando vê um paciente se isolando, isso é um ponto de alerta bem grande, assim. Quando eu paro de querer fazer alguma coisa, isso é um ponto de alerta, porque aquilo, então, está realmente me prejudicando. Evitando determinadas situações. Exatamente. Então, eu evito até sair de casa, eu evito falar numa reunião de trabalho, ou eu evito ir ao shopping, porque, nossa, vai todo mundo ficar me olhando quando eu comer, ou eu evito alguma situação onde vai ter uma pessoa específica. Então, várias podem ser os gatilhos, vamos dizer assim, mas as sensações, os sintomas vão sendo esses, cognitivos, emocionais, comportamentais, e que aí vai me deixando mais isolado, vai fazendo com que eu fique mais quietinho na minha, assim. E que esse quietinho na minha não é o quietinho na minha bom, né? É o que faz com que eu deixe de fazer coisas, né? E cara, então assim, ó, na verdade, pelo que eu tô entendendo, então a ansiedade, ela deixa de ser aquela natural, de acordo com o quanto ela tá te prejudicando no teu dia a dia. Exatamente. A gente fala, né, que uma psicopatologia, né, que uma questão de doença, um problema psicológico, uma das questões iniciais é isso, a gente identificar o sofrimento do paciente, da pessoa, né? Então, quando aquilo gera um sofrimento, quando aquilo me impede de executar o que eu queria no meu dia, isso aí é um problema. Isso a gente tem que olhar, então, com um olharzinho diferenciado, porque, então, se eu não cuidar agora, isso aumenta. A ansiedade, ela tem disso. Ela vem quietinha, ela vai te impedindo de coisas pequenininhas, daqui a pouco tu tá deixando de fazer coisas maiores e daqui a pouco tu realmente tá mais isolado, ou com uma sintomatologia muito mais forte, né? Então, ela vem, quando ela vê, ela te abraçou, né? Então, é bem, bem importante isso do sofrimento e do olhar para a gente se avaliar. E acho que todo mundo sabe um pouquinho de si, no sentido de, não, isso aqui eu queria fazer, mas, não, vai, deixa, melhor não. Ué, melhor não, por quê? Isso não gera ainda um sofrimento especificamente, mas também é um sinalzinho de alerta. Mas sim, quando a gente vai notando algo diferente nesse dia a dia, exatamente. Mas tu sente, assim, os pacientes têm uma autocrítica, digamos assim, de tá percebendo isso, que isso tá prejudicando, ou eles vão se enganando? Como é que é esse movimento, né, na cabeça deles? Acho que quando a gente chega na terapia, a gente tem isso um pouco mais consciente. Quem chega com a queixa de ansiedade tem isso mais consciente. Mas é muito comum também as pessoas direm, eu fui deixando. Eu achei que ia ser só uma coisa ali do momento, só temporário, só por uma situação. E aí achei que não era importante. E acho que esse é um principal alerta, né? Porque a ideia é a gente, às vezes, prevenir, né? Acho que a ideia de psicoterapia, de aconselhamento, de acompanhamento psicológico, não é só para tratar algo que não está legal. É também para a gente prevenir coisas que podem não ficar legais, né? Então, a gente tem aí dos dois pontos de vista desses acompanhamentos, ou dos tipos de acompanhamento psicológico. Então, as pessoas até chegam com um nível de consciência sempre em relação à ansiedade, mas também relatam que foram deixando um pouquinho, porque entenderam que não era um problema ainda. E acho também que muitas pessoas nem sabem quando é um problema,
né? Porque acho que no nosso país a questão de saúde mental também às vezes é divulgada, mas ela é divulgada até um certo ponto, algumas informações. Então, às vezes a gente acha que é ok sentir aquilo, mas já não é mais ok. Eu já deveria procurar uma ajuda, eu já deveria me cuidar em relação a isso. A gente vai ao médico, a gente faz exercício físico, cuida da alimentação, a gente também deveria olhar para esses pequenos sinais, né, que a nossa mente, né, a nossa parte psicológica vai nos dando. Né? E até, né, Karen, acho que uma coisa que eu já vi também acontecer com pessoas próximas é um quadro de ansiedade. Tu me diz, né, um quadro de ansiedade levar a uma depressão, porque leva a um esgotamento, né, da pessoa, porque ela fica tão presa naqueles pensamentos dela, que aquilo ali suga ela de um jeito que ela acaba levando a depressão. Então, a ansiedade também pode levar a outros tipos de pode. Ela pode não só se agravar por si só, ou ela vir em conjunto com vários tipos de problemas de ansiedade, porque existem vários tipos, né? Vários problemas específicos de ansiedade, e vir também acompanhada de outros problemas psicológicos, para além da depressão, inclusive, né? A gente, em terapia cognitivo-comportamental, que é, né, a minha especialidade, a gente entende que quando a pessoa tem ali uma questão da ansiedade, às vezes é um olhar para si que não tá tão legal. Né, o fundo ali da questão é o como que eu tô me olhando, como que eu tô, às vezes, até me julgando, como que eu tô me exigindo. Então, a gente trabalha com questões de ansiedade, mas também trabalha com essa visão que a pessoa tem dela mesma. E quando eu tenho uma visão de mim mesma que não tá tão legal, eu posso ter vários problemas ao mesmo tempo. Eu posso engatilhar problemas, né, a partir de eu não cuido, e aí outro é como se vai se entrelaçando, né? E aquilo entrelaçado, imagine que vai tendo uma força maior, vai me impedindo cada vez mais de conquistar coisas, de viver minha vida, de curtir minha família, um relacionamento, um trabalho, vai me impedindo ali de viver o cotidiano. Né? E a gente vê também, acho que muitas pessoas buscando, né, uma questão assim de para se anestesiar, talvez, né? Sim. Eu vou tomar mais remédio, eu vou beber, né, que é para dar aquela anestesiada para, bom, eu vou evitar esse sentimento, essa angústia, essa ansiedade, enfim, e acaba também desencadeando isso, né? A gente diz que todo mundo tem estratégias de enfrentamento, todo mundo é com terapia, sem terapia, todo mundo vai conseguir enfrentar sintomatologias que podem aparecer na nossa vida, a gente chama isso de estratégias de enfrentamento, para enfrentar ali. E aí a gente diz que a gente tem estratégias de enfrentamento adaptativas, que são ok, saudáveis, vou fazer um esporte, vou procurar uma ajuda de um profissional, né, alguma coisa assim. E tem as estratégias de enfrentamento não tão adaptativas, que é isso, né? Então, quando eu bebo, eu fico melhor, eu fico mais solta, né? Fico mais tranquila. E a gente vai entender, sim, até uma substância psicoativa até vai gerar um efeito inicial assim, mas é que ela vem recheada de outras coisas e ela tem um pseudo-alívio, né? Porque, na verdade, ela piora. Né? No final das contas, o efeito que ela causa neurofisiologicamente é de piorar o sintoma que tu tem. Qual que é a substância psicoativa para além do álcool? Então, tem várias pessoas que vão buscar a automedicação, né? Minha mãe toma, meu marido toma, vou tomar aqui um remédio, deve fazer bem, né? Não é o aconselhado, porque tu não sabe exatamente o que tu precisa. Será que tu realmente precisa de um remédio? Será que, às vezes, através da psicoterapia, não pode ali já ter um início de uma ajuda? Ou até um conjunto, unir psicoterapia e medicação em função exatamente do que tu tá passando. Então, essa coisa da automedicação, ela é muito comum, infelizmente, né? E é um alerta, porque os remédios também, eles têm seus efeitos colaterais, Claro. né? Eles ajudam, mas eles também, às vezes, podem atrapalhar em algum processo, né? Então, a gente tem que cuidar dessas estratégias, né, de enfrentamento, essa coisa de querer se livrar da sensação rápido, porque, às vezes, é uma estratégia que não vai, a longo prazo, te trazer bons resultados, né? Sim. E assim, né, Karen, como é que eu sei quando que eu tenho que prestar atenção para não chegar num ponto onde eu tenha que ir para uma medicação, ou eu tenha que, né, quando tu falou assim, ela vai aumentando, né? Fica disfuncional, assim. Exatamente. Antes de chegar ali, o que eu tenho que começar a prestar atenção? Eu acho que isso é muito particular
Primeiro ponto, assim, né? A gente não tem como se fosse um molde onde eu encaixo assim, Ingrid, então se tu tiver tal e tal sintoma, é óbvio que tu tem um problema. A gente entende que sim, tem sintomatologia específica de ansiedade e que sim, a gente tem que ficar alerta. Mas como eu falei, tem aquele nível ok. Então, o que é ok para Mariana não é ok para Karen. E ok para Karen não é ok para Ingrid. Então, começa por aí, que é muito individual. Mas é óbvio que aí quando começa o que a gente estava falando no início, né, o prejuízo, quando eu deixo de fazer coisas, quando eu começo a ter um prejuízo, sei lá, no trabalho, eu tô mais receosa de me expor nas reuniões. Mas por quê? Porque eu acho que as pessoas vão, sei lá, me achar meio boba falando algumas coisas, ou porque eu briguei com meu chefe, ou sei lá, porque eu tive um mal-entendido com meu colega. Quer saber? Eu não vou mais falar, vou ficar quieta. É melhor eu ficar quieta. Quando começa eu chamo de overthinking, né? Aquela coisa de pensar em excesso para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Por que está tendo que pensar tanto? Será que precisa pensar tanto, né? Que às vezes a preocupação é a ideia no pensamento da gente, né? Como se a gente ficasse tão focado no futuro que nem aconteceu ainda, né? E aí eu fico tão preocupada com aquilo que eu não vivo o momento presente. Eu vou falar. Talvez alguém me critique, mas tudo bem, pelo menos eu me expus e coloquei minha ideia. Depois eu vejo se essa crítica vale a pena ser filtrada, eu olho para ela ou não. Ou seja, quando eu estou tão preocupada lá no futuro, isso é um ponto importante. Quando essas reações fisiológicas, elas ficam mais frequentes, isso é um ponto importante. Quando eu começo, como eu falei antes, me isolar, isso é um ponto importante. Então, sim, vão ter características que vão impedindo a gente de fazer coisas que aí sim precisa ser olhado. Né? E tem um perfil, assim, que tu percebe, Karen, que é mais, digamos, suscetível a ser ansioso? A gente não diz que tem um perfil, mas acho que a pessoa vai notando, né? Quando ela é excessivamente preocupada, quando ela cuida de muitos detalhes, pessoas que gostam de ter mais controle sobre as coisas, porque são coisas mais difíceis da gente conquistar, o controle de uma situação. Tem até as situações que a gente controla, né? Mas tem inúmeras outras que não. A maioria, né? A maioria, provavelmente, exatamente. E se eu sou uma pessoa que curte ter o controle, eu vou ficar ansiosa. Porque eu quero prever, eu quero cuidar. E ali eu vou ficando ansiosa, né? Então, pessoas que têm esse perfil de controlar mais, de uma autocrítica muito grande, de uma crítica com o outro muito grande, né? De que querem ser aquela coisa do perfeccionismo. Ou também o que a gente vê muito hoje, do imediatismo, eu preciso rápido, eu preciso conseguir aquilo mais rápido. Às vezes até coisas a gente consegue mais rápido, mas várias outras não, né? Eu sempre brinco quando eu tive que explicar para o meu filho como é que era uma programação de TV aberta, que ele tinha que esperar o programa no horário, né? Tem uma propaganda no meio que tu vai ter que assistir. Não, o desenho não é na hora que tu quer, tu tem que esperar o tal horário. Não é possível, né? Ele tem 8 anos, ele ficou chocadíssimo, né? Porque isso, aos 8 anos, tu vai ainda explicando e ele vai entendendo. Mas isso é muito diferente quando eu tenho 30, 40 e de que eu preciso daquilo, eu preciso agora, né? E não consigo esperar. E aquela angústia que a gente chama, né? Aquilo pode ser uma luzinha que tu pode ter um ponto de alerta, assim, que talvez essa angústia, essa necessidade de ter tudo tão rápido possa te levar a uma ideia de ansiedade, a sintomatologia de ansiedade. Então, são várias características, né? E acho que muito isso da pessoa se olhar para si, de novo, né? A visão que eu tenho de mim mesma, né? Acho que isso influencia muito. O quanto eu me exijo, o quanto eu exijo dos outros, do ambiente. Isso tudo vai criando, talvez, um perfil que ele não é um molde, mas que a gente vai misturando com tudo isso. Né? Você já conhece a Marim? A Marim é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marim for lançada? Então clica aqui no link da descrição. E assim, né, Karen, tu comentou sobre o teu filho, né, que tu teve que explicar, né? E a gente está numa geração onde as pessoas querem a dopamina rápida, né? Muito. E então, assim, a gente tem uma jornada aí de psicólogas, né? A gente prometeu não falar o ano de formada, mas tu acha que essa questão da ansiedade, ela vem aumentando?
Tu acha que é uma coisa mais geracional ou tu acha que sempre teve e a gente nunca falou? O que tu pensa? Que as duas coisas. Eu acho que sempre teve, a gente não falava tanto, não olhava com tanto cuidado para as emoções, né? Principalmente de crianças e adolescentes. Acho que tem uma questão histórica de se olhar para isso. Isso vem muito do século passado, só de se olhar para a saúde mental de crianças e adolescentes. Antes não se tinha esse olhar. E as crianças e adolescentes crescem e viram os adultos, né? Que aí a gente vai vendo que tem, às vezes, problemas importantes aí para o trabalho, para os casamentos, enfim. Mas se a gente olhar até nas publicações que a gente vai vendo, sim, tem um perfil, né, de jovens muito mais ansiosos. A gente tem uma prevalência alta de transtornos de ansiedade, que são os problemas psicológicos de ansiedade, entre os adolescentes, né? Altos índices de ideações suicidas. A gente tem problemas psicológicos, sim, muito altos nessa faixa etária. E aí a gente vai olhando para o quê? Para uma pressão de performance que a gente tem hoje em dia. Eu preciso ser, né? Eu preciso ter a formação X, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E claro, às vezes é pessoal, mas também é contextual. A empresa exige, a família exige, o ambiente exige. Então a gente não pode ser hipócrita e dizer, não, vai, pega leve como? Se está todo mundo me exigindo. Então tem isso. E acho que eu sou muito a favor da coisa da tecnologia associada à psicologia, de olhar para a inteligência artificial como uma possível parceria, né? Mas tem o lado das tecnologias também terem gerado isso, principalmente redes sociais, né? Sim, uma vitrine, né? É uma vitrine e que tu vai bem o que a Ingrid falou, né? Tu vai em busca de dopamina, vou me entreter numa rede social. Eu não tô viajando. Mariana conseguiu o emprego que eu queria. Puxa, a Ingrid gravando um podcast. Nossa, eu tô mal, hein? Nossa. E aí tu vai, é um autocriticismo que a gente fala, né? Aumentando ali um olhar para si, que vai ficando tão ruim, e isso também gera ansiedade. Porque, nossa, eu errei. Minha vida Ou tu querer fazer as coisas para os outros verem e aquilo não reflete a realidade também. Tipo, eu vou fazer tal coisa. Ou até se, daqui a pouco, por exemplo, questão de viagem, né? Daqui a pouco tu tá te endividando para fazer uma viagem porque os outros estão viajando e eu não tô, né? E aí depois, vira uma bola de neve, enfim. Não, e fora o conteúdo rápido, né? Eu não sei, eu tenho isso, assim, eu sinto que se eu, por exemplo, fico vendo reels, aquelas antes de dormir, aquilo ali não me deixa super ligada, porque é conteúdo rápido, né? Eu já quero ver o próximo, quando tu vê, tu tá 1 hora ali, e aquilo ali realmente, sim, é fato, me deixa muito mais ansiosa do que... Do grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente tem 2 pesquisas bem nessa direção. Uma é sobre avaliação de autocriticismo e autocompaixão com o uso de redes sociais. O quanto eu me olho com julgamento, com mais ou menos julgamento, quando eu uso mais redes sociais, né? E a outra pesquisa é sobre brain rot, que é a ideia de prejuízos cognitivos por uso de rede social. Ou a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica com várias pessoas para ver se as pessoas que usam mais rede social já estão tendo algum tipo de questão de atenção, consciência, senso-percepção em relação ao uso de redes sociais, diferentes redes sociais. Porque sim, por que essas ideias, né? Essas ideias vêm de vários estudos do exterior mostrando já resultados em relação a isso. E isso tudo contribui para a ansiedade, né? Porque eu tô lá querendo também, né, mostrar o que eu consigo de alguma maneira, mesmo que eu me endivide, né? Então, isso gera uma baita ansiedade. Eu posso estar odiando o meu trabalho, mas eu vou mostrar o meu trabalho, o quanto eu sou produtiva, maravilhosa, porque eu preciso de alguma dopamina via like, né? Então, isso gera ansiedade também, né? Então, acho que tem também essa questão da nossa era, né? Quem está na psicologia agora, acho que precisa se preocupar com isso, né? Isso é um contexto que sim influencia a ansiedade e muito, né? A gente vê, não há paciente que chegue ao consultório sem trazer esse tipo de conteúdo, de rede social ou internet, né? De pressão via, né, os aplicativos de comunicação, recebe mensagem, precisa responder rápido. rápido. E se não responde, a pessoa tá lá te cobrando, né? Porque não, eu vou responder quando eu puder. Às vezes tu até consegue, mas às vezes é uma pressão imensa. E aí?
Tu viu minha mensagem? Veja acima. Aí põe aquele dedinho ali, né? Então, tipo... Ou manda um WhatsApp pra dizer, te mandei um e-mail, né? Por Tipo, favor, tá, olha, por favor. Então, é claro que a gente entende que às vezes há urgências e precisam ser atendidas, né? Ainda mais para psicólogos, que a gente sabe que a gente tem os nossos pacientes com as nossas questões ali de urgências por seus problemas psicológicos, suas vidas, enfim. Mas tem tantas outras coisas que não precisariam ter esse nível de urgência e acabam... tá no WhatsApp, é óbvio que ela vai me responder ligeiro, né? Não é óbvio. Sim, tudo é imediato, né? Tudo é imediato. E tem alguma técnica, assim, né, para lidar um pouco melhor, assim, em relação à ansiedade? Assim como a gente tem perfis que não são únicos, as técnicas, elas também vão ser escolhidas de acordo com esses perfis. Então, se a gente fosse falar em técnicas, a gente não vai dizer assim, vai lá e faz tal coisa que tu vai ficar super bem, né? E isso também é uma outra coisa que a gente anda olhando lá no grupo de pesquisa, né? A questão até do marketing, do psicólogo, né? De colocar, às vezes, técnicas explícitas. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque precisa ter um olhar individual, né? A gente precisa olhar de forma muito individualizada para a necessidade da Mariana, da Ingrid, da Karen. Porque, de novo, o que gera ansiedade em você não é o que gera em você, que não é o que gera em mim. Mas, sim, temos técnicas mais abrangentes, mais generalistas, vamos dizer, dentro da terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha muito com respiração, então técnicas de relaxamento respiratório, porque elas acabam aumentando a oxigenação no cérebro, fazendo com que você pense um pouco mais devagar. Isso te gera uma capacidade de avaliação cognitiva, então tu vai diminuir a ansiedade via essa revisão cognitiva dos teus pensamentos, além de ficar mais relaxado, né, no nível corporal. A gente associa isso com relaxamentos corporais. Então, tudo que a gente às vezes vê nesses aplicativos de relaxamento, tem vários muito bons, vários com várias evidências científicas, assim, bem confiáveis, né? E que aí, relaxe, sente confortavelmente, sinta o dedinho do seu pé, né? Aquilo não é só balela, né? Aquilo realmente vai te trazendo uma consciência corporal e principalmente que é a ideia do mindfulness, que é uma outra estratégia, né? Que não é relaxamento, que não é respiração só. O mindfulness é uma ideia de atenção plena, atenção para o momento presente. Lembra que eu falei, né? Às vezes quem tem o perfil mais ansioso é quem está lá na frente, ou quer estar lá na frente, né? E a ideia é de que a gente não pode mudar o lá na frente, porque o ano lá na frente não chegou. Não chegou amanhã, não chegou a possível promoção do trabalho, que é o ano que vem, não chegou a viagem no final do ano. Chegou agora, o que eu estou vivendo hoje. Tudo que eu posso mudar é o agora. Então, a ideia do mindfulness é você ter atenção plena e consciência sobre o que você sente, para que você consiga, então, estar no momento presente e entender o que eu posso mudar agora, né? Em relação ao que eu sinto, em relação ao que eu quero, ao que eu posso fazer. Então, o mindfulness é uma estratégia muito mais complexa, não é só de relaxamento respiratório, e muito, muito, muito eficiente para questões de ansiedade, assim, realmente ajuda muito. Porque não é, como eu falei, só uma estratégia de relaxamento respiratório. Ela tem uma intenção de mudar a forma como tu pensa e como tu vê o futuro, como tu vê o passado. A gente, às vezes, pode ficar muito preso ao futuro, que é a tal da preocupação, e muito preso ao passado, de ficar ruminando o que eu já fiz. Eu não devia ter dito. Eu não devia ter feito isso. E isso também te gera ansiedade, às vezes, né? Então, as estratégias de mindfulness estão muito conectadas em, não, vamos para agora, vamos para o hoje, né? E além de estratégias cognitivas de reavaliação de pensamento, né? Reavaliação dessa velocidade de pensamento, desse olhar, às vezes, mais negativista ou tão preocupado para o futuro. Então, várias são as técnicas que a gente pode ir combinando de acordo com a característica, com a situação. Tem coisas que são muito pontuais, então a gente entra com estratégias bem, bem rápidas e pontuais. Tem questões que são mais no sentido do olhar para si, coisas mais profundas. Às vezes pode ter até a ver com a infância, adolescência de um adulto. Então a gente dá uma circulada nessa história e traz outros tipos de estratégia. Vai depender muito, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, e é o que as evidências vão mostrando, que a gente sim tem muitos tipos e níveis de intensidade
de estratégias, né? Ou seja, quem precisa de coisas mais leves a gente tem, quem precisa de coisas às vezes mais profundas a gente também tem. Até eu estava pensando nesse mindfulness. A gente foi num congresso agora há pouco, eu e a Mari, e me surpreendi com a quantidade de estudos que já tem sobre isso. Eu achei que bastante, né? parecia alguma coisa, é engraçado que parece que é uma coisa muito alternativa. Parece. Né, mas, e assim, às vezes em que eu me senti ansiosa, eu sou ansiedade em pessoa. É muito louco, assim, porque pra mim a meditação, ela funciona muito bem, principalmente porque não é um controle, né, até me corrija se eu tô errada, mas assim, não é eu não vou pensar, é assim, ó, eu estou pensando, né, então assim, é ver o pensamento como nuvens, assim, ó, agora eu estou pensando no que eu vou falar no podcast, agora eu tô pensando nisso, agora eu tô pensando naquilo, então é como se tu fosse mapear aquilo ali, e é inacreditável, né. E ao dar-se conta do que você está pensando é que você consegue fazer o que a gente chama de difusão, né? A gente consegue separar o que é pensamento e o que é fato, né? Porque aí tu vai te dando conta, por que eu tô me preocupando tanto com aquele negócio? Por que eu tô olhando assim para aquilo? Aí tu consegue fazer uma avaliação cognitiva se tu te dá conta dos teus pensamentos. Então é deixar eles virem sem julgamento, eu brinco, né? É que nem um convidado em casa que não te avisou que vai, né? Tu nem tá muito afim, mas tá, é melhor tu deixar ele entrar, faz uma salinha e oferece um café e depois dá uma desculpa que ele vai embora. Excelente. Agora, se tu não abrir a porta, ele volta, né? Então, ele insiste em ficar ali. Então, convida o pensamento, deixa ele vir sem julgamento, mas também não dá, né, ibope demais para quem não merece, né? Então, tu não vai dar aquela atenção exagerada, mas tu vai estar consciente do que tu tá pensando. E aí tá a tua oportunidade de tentar mudar. Porque quando tu te afasta dele, ele perde a força. Exatamente, porque ele é só um pensamento. Isso. Pensamentos não são fatos, né? Então, isso eu já sou diferente da Ingrid, né? Acho que a gente... uma pessoa muito ansiosa, eu sempre penso assim, não, tá, eu tenho controle sobre a situação? A Mari é bem tranquila. Eu sou muito tranquila. Então, tipo, vou me preocupar, o que eu vou fazer? Tenho como fazer alguma coisa a respeito? Não tem como fazer a respeito. Bom, então tá. Então, se não tem remédio, remediado está. Né? Então, bom, e aí se eu tenho como fazer? Qual é o plano A? Qual é o plano B? Daí tu já vai pensando em alternativas. Esse, pelo menos, é assim como eu funciono. Eu realmente, assim, não sou uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa, né? E acho que são ótimas as estratégias que tu usa, que é exatamente essa lógica, né? De fazer essa avaliação cognitiva. E só para complementar o que tu falou do preconceito, uma galera tem preconceito, né? E quando a gente vai estudar isso, é impressionante, só de retomar coisa da evidência, né? Se alguém um dia, né, receber a ideia de mindfulness do consultor, acredite, é bom, né? Funciona. Porque, gente, é impressionante. A gente que estuda muito intervenção online, ele é online, às vezes você está fazendo uma terapia online, funciona. É impressionante o nível de evidência que se tem para uma coisa que parece tão simples, mas quando a gente vai fazer... É complexo. Não é tão simples assim. Exige, né? Esse refletir, esse avaliar possibilidades, escolher, tudo isso é um aprendizado para muitas pessoas, né? Então... Mas funciona, gente, funciona. Mas e agora sim, né, Karen, pra gente finalizar, sei que passou super rápido o tempo. Existe uma cura pra isso? A gente consegue chegar e dizer assim, eu tô curada, tô livre disso, tipo que nem dor de cabeça? Eu comentei até com as gurias, né, que a palavra cura me incomoda. Sim. Né, porque a gente parece que é uma busca de algo... diferenciado, quase transcendental, a cura de alguma coisa. Os transtornos, os problemas de ansiedade, eles sim podem ter o que a gente chama de remissão completa de sintomas, um nome feio assim, mas tipo assim, você sim pode se livrar dos sintomas, né? Se a gente pudesse chamar de um jeito mais informal de cura, até poderia, assim. Então, vários problemas, ou pelo menos a maioria deles, sim, a gente consegue tirar os sintomas, né, diminuir aquele nível de ansiedade. O que é tirar sintomas? Não é tirar ansiedade. Porque lembra que ela é também a tua amiga de vez em quando, né? Então, é lidar, ter mais tolerância ao desconforto, entender que níveis de ansiedade até certo ponto vão acontecer e não vão ser um problema, e entender que nem qualquer gatilho que tu tenha vai virar de novo aquele nível de ansiedade que já virou. Então, tu aprende a lidar com a ansiedade. Isso é o que tu conquista num processo psicoterápico, né? Então, essa é a ideia de melhora
para pessoas. Porque a ideia de uma psicoterapia não é sair mudando ninguém, né? Pois Vamos mudar a Mariana, porque a Mariana não está muito bem, não é muito boa, né? Não, a gente tem perfis e é o jeito que a gente é. Eu brinco que é como se uma engrenagem só tivesse desregulada. E a gente precisa regular ela para ela andar, então, bem e conquistar tudo que ela pode conquistar. Então, se eu sou mais ansiosa, talvez eu seja uma pessoa mais preocupada a vida inteira, mas deixa eu aprender a lidar com isso. E deixa, inclusive, usar isso a meu favor, quando eu entender que isso pode ser usado a meu favor, né? Então, a ideia de cura é isso, que a gente tem tratamentos muito efetivos, muitas evidências para trabalhar com isso, né? De novo, questões mais objetivas, questões mais profundas, né? E sim, as pessoas podem ter uma qualidade de vida, bem-estar, conquistar suas questões no trabalho, em relacionamentos, né? Em qualquer outro âmbito, de uma forma mais tranquila, aproveitar, né, o que a vida está proporcionando sem sofrimento. Então, se a gente tivesse que dizer que isso é cura, aí sim eu ia concordar, então, né? Que é de alcançar esse bem-estar, né? Essa ideia de que, meu dia foi ok, assim, nem todo dia é perfeito, e acho que não existe um dia perfeito, mas tu chegar no final do dia assim, foi muito bom, consegui tudo que eu achei que eu podia conseguir, as coisas não deu, mas é isso aí. Então, esse bem-estar é isso que a gente sempre almeja, e a gente chama de psicoeducar, né? Conversa muito com as pessoas sobre isso, né? Assim, sobre a ansiedade, sobre como é a ansiedade na vida dela, sobre o que a gente, então, pode conquistar juntos nesse processo. Então, isso eu chamaria de cura, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que uma das coisas que eu percebo é que, e que eu sempre costumo dizer até para os meus clientes, né, de que se hoje esse negócio essa tua ansiedade está te levando a ficar 2 semanas mal, a ideia é que tu fique 3 dias. Ou seja, ela vai continuar ali, mas que ela impacte o menos possível na tua vida. Então seria mais ou menos isso. Ou que ela nem impacte. Pode chegar a nem impactar. Eu posso chegar né, eu vou usar o exemplo que a Mari deu antes ali do que ela faz, né? A um nível de autoconsciência tão grande que eu vou parar, eu vou avaliar. Eu preciso me preocupar mesmo? Não preciso me preocupar. Tá. Então pode chegar... Posso chegar a nem me impactar, né? E claro que depende do caso, da intensidade, do que momento você está procurando ajuda e o quanto isso também vai demorar para chegar. Eu fui na terapia e não consegui isso em 2 semanas. Não vai mesmo, né? Porque às vezes teu nível de ansiedade já está um pouco mais alto, tu vai precisar um pouco mais de ajuda. Mas sim, a gente pode conseguir com que essa pessoa lide tão bem com esses níveis de ansiedade que ela não se impacte. O primeiro pensamento até vai ser algo que leve ela para a ansiedade, mas ela consegue botar uma âncora num lugar e dizer, não, só um pouquinho. Vamos devagar, vamos olhar para isso de outra maneira. Né? Sim. A ansiedade vem, né? Eu, de vez em quando, me sinto ansiosa, mas é bem isso, assim, não. Ela vem, não, mas peraí, deixa eu pensar, calma aí, deixa eu avaliar a situação, como é que tá, e aí, né? Porque a ansiedade realmente... São vários momentos de vida, né, que a gente passa que vão trazer essa ansiedade. A questão é como lidar com ela. E tu tem dúvida sobre as coisas. Tu não é, a gente chama de autoeficácia, né? O quanto eu acredito em mim. Tu não tá todo dia 100% se achando super, né, maravilhoso. Não, tem dias que a gente tá meio ruim. E aí eu digo que é um prato cheio ali pra ansiedade dizer, é hoje. Aqui que eu vou atormentar ela, né? E vai vir. E aí... Conseguir lidar com a ansiedade não é não tê-la, é conseguir administrar ela, né? Conseguir administrar essa intensidade. Então, não é não ter um pensamento que tu duvide de ti mesmo, ou que tu duvide do que tu vai conquistar, mas é imediatamente ter um outro pensamento. Não, peraí, mas por que eu tô duvidando? O que tá difícil? Como é que eu posso procurar ajuda? Como é que eu melhor? Então, vamos ter uma ideia de resolutividade maior, vamos ter uma ideia de visão mais ampla do processo ou da situação. E isso é não dar, né, a liberdade para a ansiedade invadir tua vida e causar um impacto negativo, geralmente, né, que te impede de fazer as coisas. Né? E tem muito a ver com autovigilância, né? Tem muito a ver com autovigilância, em exagero também não é bom, mas eu digo de autoconsciência, talvez. É de entender, às vezes tem pacientes que conseguem isso cognitivamente. Aí eu me dou conta que eu comecei a pensar tal coisa. Tem pacientes que conseguem olhar mais para a emoção. E, como eu falei, a ansiedade é muito corporal. Quando eu começo a me dar um negócio na barriga, já sei. Já sei que eu tô ficando demais, ansiosa demais. Quando me dá a minha enxaqueca, quando, sei lá, me dá azia. Então,
cada um sabe o seu gatilhozinho. E cada um precisa identificar esse gatilho cognitivo, comportamental, fisiológico, enfim, porque aí começa a entender onde que começa para eu não deixar a coisa perder o controle, engatilhar num nível que aí sim vai me causar um impacto. Né? Autoconsciência, então. É uma autoconsciência, mas porque o autocontrole, ele pode ser uma palavra perigosa, assim, né? A autovigilância pode ser É a perigoso. autovigilância que você usou, né? De eu estar hipervigilante em mim mesmo. E aí também, assim, sentir uma coisa, meu Deus, aí também pode ser o gatilho disso. E aí cai para um pânico, né, Karen? Pode também, pode também. Porque daí tu fica com medo de ter... Medo de sentir, medo de pensar, Isso. medo de viver de novo. E aí sim, é o que é a característica do transtorno de pânico, exatamente. E aí se isola também, né? Daí se E isola aí vem a história do isolamento, que é o perigo, porque quando tu começa a ficar com tanto receio, pânico e medo é como se fossem níveis mais intensos da ansiedade, né? Níveis bem prejudiciais de ansiedade. Então, quando eu tô nesses níveis, eu realmente vou ficar receoso, é como se eu tivesse muito vulnerável. E aí, quando tu te acha muito vulnerável, tu quer te proteger, de um jeito ou de outro, nem que seja se isolar dentro de casa no teu quarto. Mas tu vai querer se proteger ali para que alguma coisa de ruim, de pior não aconteça, né? Uhum. E aí nós estamos falando de casos mais graves, né, de ansiedade, daí que vai chegar num nível bem maior. Bom, legal. Karen, quero te agradecer, já chegamos aos 40 minutos aí. Foi muito bom. Né? Falando, tomando um cafezinho, mas eu quero te agradecer muito pela tua presença, adoramos, inclusive tínhamos programado algumas perguntas aqui, perguntamos outras coisas, então foi um bate-papo muito legal, te agradecemos aí pela tua presença, pela tua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a vocês. E também deixar o último recado nesse sentido, né, de que a ansiedade, ela pode ser olhada, pode ser cuidada, né, e de que as pessoas possam, em casa, procurar formas de ter mais informações, de prevenir, de se cuidar. De novo, assim como a gente vai ao médico, como a gente faz um exercício, cuida da alimentação, vamos cuidar da nossa saúde mental. Da saúde mental, que na verdade ela faz parte de um todo, né? Também sem isso acaba que o físico também não... A gente é um, né? A gente é um só, exatamente. Legal, muito obrigada, pessoal. Esse é o Somos Todo Ouvidos podcast e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.